Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos conhecer o Museu Histórico da Colonização Alemã, que fica no Espírito Santo, na cidade de Domingos Martins. Domingos Martins fica a 45 quilômetros da capital Vitória. A cidade foi fundada por imigrantes alemães no século XIX. Só que mais pra frente, um pouquinho, em 1846, chegaram os imigrantes pomeranos, que ajudaram na colonização e acabaram influenciando a cultura alemã local. No ano de 1846, foi que aportou em Vitória o navio que trazia os imigrantes. Eram 39 famílias, 16 famílias católicas e 23 luteranas, que viriam colonizar essa região. A região da Pomerânia está situada ao norte da Alemanha e da Polônia, na costa sul do Mar Báltico. Na época da imigração, o capitalismo industrial passava por uma grande instabilidade em toda a Europa. O cenário era de fome e miséria. Por isso, muitos colonos pomeranos, incentivados pelo imperador Dom Pedro II, vieram tentar a sorte em terras brasileiras. E com a chegada desses imigrantes, eles trouxeram consigo na bagagem as características da arquitetura, sua cultura, tradições e costumes que a gente pode ver até hoje, tanto nas construções quanto na culinária, no jeito de falar, né? Ich bin 35. Ja? Ja? Ou melhor, sei lá, não entendi nada. O museu foi montado justamente para que a cultura alemã permanecesse viva. A ideia é preservar e valorizar a cultura através da história dos imigrantes. Esse museu ele é muito importante para a nossa comunidade, porque é ele que mantém a nossa memória, é ele que mantém a nossa individualidade e evita que a gente perca a noção de quem a gente é. Essa aqui é a maior sala do museu, onde a gente tem o nosso maior acervo. E aqui a gente tem uma coleção de vários tipos de objetos, né, que vão desde ferramentas, passando por fotos, documentos, roupas, máquinas, livros, móveis. É o acervo mais variado do museu. Uma carteira escolar usada até a Segunda Guerra Mundial, quando as escolas da região, as aulas eram ministradas em alemão. Depois, por ordem de Getúlio Vargas, as escolas foram fechadas e o ensino passou a ser obrigatoriamente em português. Aqui a gente tem uma cartilha onde as crianças aprendiam a ler e escrever em alemão, né? Uma cartilha com as letras e os fonemas, né? Então, por exemplo, aqui tem uma frase simples para as crianças: Peter und Paul reiten in die Schule, Papa und Mama schauen aus dem Haus. Aqui é a nossa coleção de livros antigos, né, doado por muitas famílias aqui da região. E aqui, entre as várias obras antigas, a gente pode, por exemplo, destacar as Bíblias, né, que quase toda família tinha sua própria Bíblia. Essa aqui, por exemplo, é de 1903 e ela ainda é na escrita antiga gótica alemã. Muitas peças do acervo foram doadas pelas famílias dos imigrantes e estão intimamente ligadas às suas histórias. Todas as pessoas que compareceram à festa assinaram esta toalha que depois foi bordada pelas filhas e netas. Ó o sobrenome, ó, Schneider, Litt, tá vendo? Hiller, Belter, Stein, Kiefer. Aqui está o sobrenome da minha família e aqui está o meu nome. É muito legal porque a minha família descendente faz parte desse museu. Olha só esses telefones antigos, gente! Como será que funcionavam as ligações naquele tempo? Vânia ia na usina Jucu ia Viana, Viana ia Paú, aí eles davam o recado lá em Vitória.
Aí acontecia muito fato engraçado, porque às vezes aqui a pessoa estava passando mal. Quando o recado chegava lá, a pessoa já tinha morrido. Esse daqui você tocava a manivela, né? A telefonista te atendia, aí você falava assim, ó, eu quero falar com o João. Aí ela ligava para a casa do João, mas ela ouvia toda a conversa. E aí surgiam muitas fofocas, porque a telefonista acabava, por curiosidade, e cotava o que estava acontecendo e dava uma tremenda confusão. Eu mesmo presenciei confusão aqui com esse telefone, porque aqui só teve telefone de discar a partir de 1972. E a gente ainda tem a coragem de reclamar quando some o sinal do celular. E a urgência dos tempos modernos. Como vocês podem ver, o nosso gramofone não funciona muito bem, mas na verdade a importância dele para a gente é pelo seu valor histórico, né? Porque é uma herança dos primeiros imigrantes que chegaram aqui. O gramofone era uma alternativa para quem quisesse ouvir música no século XIX. Por sinal, seu inventor foi um alemão, Emil Berliner, em 1887. Uma importância muito forte aqui na região são os instrumentos de metais. Isso é uma tradição do povo germânico. E no interior do nosso município ainda existem bastante bandas de metais, né, de instrumentos de sopro. Um exemplo de uma das bandas antigas que usavam esses instrumentos de sopro. Essa xícara aqui é com certeza o objeto mais admirado aqui no museu. Ela era muito usada numa época que as pessoas usavam muito bigode. E era uma proteção para não sujar o bigode. Muito legal! Eu já ouvi dizer que quiseram comprar, mas o museu não se desfez dela nem pelos bigodes de Salvador Dalí. Essa peça aqui é para fazer waffle, em inglês waffle, tá? Essa veio com os imigrantes na época mesmo da colonização. Você faz a massa do waffle, coloca aqui, fecha aqui, entendeu? E coloca no fogo. E aqui está a receita. Adoro o waffle, pessoal. Peraí que eu vou anotar a receita. É quilo acho que eu vou procurar ajuda. Eu encontro com as pessoas e falo, alacute, obedecer. Aí as meninas falam assim, que é isso? Ficou doido? Eu falei assim, não, é o alemão que eu tô aprendendo. E tá muito gostoso, muito bom mesmo. É um método muito bacana porque é participativo e ajuda a aprender mais fácil. Ela resgata a cultura do município, porque a colonização foi alemã e em muitos lugares essa cultura já se perdeu. Das Museum hat mich sehr interessiert, weil es eine deutsche Historie. Ich habe die Bilder haben mich sehr interessiert. All die ganzen Dokumente, die aufbewahrt worden sind, die man hier ausgestellt hat, sind sehr interessant. O nosso museu ele colabora também com o intercâmbio com o projeto Dolia da Alemanha, que é um projeto educativo, de educação, de formação, né? E eles têm interesse principalmente na formação de jovens na área da agricultura. Então, através desse programa, alguns jovens do Brasil, né, até agora principalmente do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo,
eles têm a oportunidade de ficar 1 ano na Alemanha, onde eles vivem com uma família numa propriedade agrícola e têm a oportunidade de aprender a língua alemã e aprender também a trabalhar com técnicas agrícolas mais modernas, como eles fazem lá. O Arvelino foi um dos sortudos participantes do projeto. Conta pra gente como foi. É muito importante. Em casa a gente trabalha com café e banana, né? É uma cultura totalmente diferente. E na Alemanha eu me dediquei ao trabalho com gado leiteiro. Mas eu achei de extrema importância devido à organização dos alemães. E você aprendeu a falar alemão? Wenn man im Ausland wohnt, hat man die Gelegenheit, eine Sprache besser zu lernen. 1, 2, 3. Traduzindo... Morar no exterior realmente ajuda. Muita gente tem a possibilidade de aprender melhor a língua. Ah, agora sim. Obrigada. E antes de terminarmos esse bloco, eu gostaria de levar vocês para conhecer o pão tradicional de centeio alemão, o Milho-Brot. Aqui a gente tem os produtos para fazer o brot, que é o pão de milho, onde se tem o fubá, que planta-se o milho, colhe-se o milho e se produz o fubá próprio. Temos os produtos o inhame e batata, que fazem parte desse pão, o milho-brot, e fica muito saboroso. Esse é o processo do preparo do milho-brot. Aqui nós estamos ralando a batata doce, o cará e o inhame para fazer a massa do pão, e depois a gente acrescenta esse fubá de milho branco. Ele é muito mais saboroso do que o milho amarelo. Essa massa, ela cresceu, que ela levou fermento, e agora vai ser colocada em cima de folhas de banana para levar ao forno. Ela precisa abrir um espaço no meio das brasas aí no centro, onde vai colocar o pão. Se colocasse o pão direto no meio dessas brasas, ia carbonizar tudo. Aí precisa abrir um espaço e o calor que fica no forno, ele assa rapidinho o pão. Hoje em dia a gente tem orgulho de mostrar um trabalho desse, de fazer um trabalho desse, porque há uns anos atrás, quando a gente era mais jovem, a gente tinha certa vergonha de se expressar na nossa língua, ou de usar nossos hábitos, ou de levar nosso brote para a escola, que a gente levava como merenda escolar, a gente tinha vergonha de mostrar nosso brote. E hoje isso é um outro olhar novo para a cultura, porque hoje as coisas pequenas, as diversidades culturais também são valorizadas, e isso nos orgulha muito que a gente viveu essa etapa do passado que era tão ruim, e hoje a gente tem orgulho de mostrar a nossa cultura. Só está faltando uma manteiguinha. Sehr schön. Não sai daí, porque no próximo bloco vamos dar uma espiadinha em uma aula de pomerano, que acontece aqui no museu. Haben Sie Kinder? Fica aí que eu já volto. Aí, alguém viu a manteiga? Estamos de volta a Domingos Martins, no Espírito Santo. A cidade foi colonizada por alemães e pomeranos no século XIX. Mas antes de continuar, vamos matar uma curiosidade? Quem foi Domingos Martins? O município de Domingos Martins tem esse nome em homenagem ao grande herói capixaba, Domingos José Martins, que liderou o movimento da Revolução Pernambucana. O governo, na verdade, reprimiu esse movimento. Eles tiveram 75 dias de glória, diz a história, e foram com ele 12 prisioneiros da liderança do movimento, e ele foi levado para Salvador e fuzilado no dia 12 de junho de 1817. Então, em homenagem a esse grande herói capixaba, é que o nosso município leva o nome de Domingos Martins. Olha, a cidade começou a ser construída entre 46 e 47, com a chegada dos imigrantes aqui na Serra da Boa Vista. E pela necessidade de se repetir aquilo que se tinha lá na Europa, começaram a fazer as obras no estilo germânico. Só que isso teve uma paralisação na Segunda Guerra Mundial, em 45, onde os alemães que residiam aqui na cidade, por estar muito próximo do porto, do mar aí de Vitória, eram perseguidos.
E com essa perseguição, as novas gerações foram abandonando todos os costumes. Até agora, essa nova geração que está começando a pensar em voltar, a preservar. Podemos perceber pela arquitetura, pela comida, a dança. A preservação dessa cultura é mérito também do Museu Histórico da Colonização Alemã que estamos visitando hoje. So, guten Abend. Lass uns mal heute eine Wiederholung machen, ja? Wie heißen Sie? Mein Name ist Laura. Ja, sehr gut. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Peter Stein. Sehr gut. Aqui na nossa região se falam 4 línguas, né? O português, o italiano, e o pomerano e o Hunsrückisch, que é um dialeto alemão. E a gente tem feito esforços para que esses dialetos não se percam, para que eles sejam transmitidos para as futuras gerações. Um dos nossos esforços é a introdução da língua pomerana no currículo escolar das crianças no interior. E aí, também aqui na Casa da Cultura, segundas-feiras, nós temos 2 horas de pomerano para quem quiser aprender. Ok, sehr gut, sehr schön. Vocês estão vendo a senhora Rosa Helena Schorling. Ela foi a primeira paraquedista do Brasil e a primeira aviadora do Espírito Santo. Antes das feministas queimarem sutiã em praça pública, Rosa Helena já pilotava moto, avião e saltava de paraquedas no céu do Rio de Janeiro. Rosa voou dos 19 aos 35 anos e só disse sim no altar aos 40 anos. Olha, que vocês estão vendo um traje de noiva, é um vestido preto, porque as noivas, quando vieram da Pomerânia, elas se casavam de vestido preto. Ainda hoje, algumas mulheres de Domingos Martins preferem o vestido preto ao branco. É a força da tradição. Aqueles livros aí são o quê? Aqueles livros? Esses livros aqui são livros que falam formulários de guia médica. Esse livro aqui foi muito importante durante o período da colonização, porque muitas pessoas morriam de febre amarela. E esse senhor aqui, Nicolau Felten, ele foi irmão do meu bisavô. Ele usou esse livro para fazer tratamento que ele fazia em casa, na própria casa dele. Estas são as primeiras fotos tiradas na cidade de Domingos Martins. O nosso trabalho ele iniciou no início da década de 80, né, com as pessoas da comunidade que viram a importância de estar trazendo o resgate da cultura dos nossos imigrantes que estava sendo perdida após a Segunda Guerra Mundial. Né? O museu vamos colocar, a materialização do nosso trabalho. Porque não adianta nada a gente trazer a cultura na forma da dança se a gente não tem alguma coisa material para mostrar. O prazer meu está na questão de outras pessoas conhecerem a nossa cultura alemã, pomerana, italiana e levar isso para comunidades carentes também que não têm contato com outros grupos e ter o prazer de dançar um pouco, de ver o que é nossa história. Vamos continuar vendo o acervo do museu? Ai, tem muita coisa legal ainda. Nessa sala nós temos objetos que refletem a vida no dia a dia, não só dos primeiros imigrantes, mas como dos primeiros habitantes de Domingos Martins. Aqui, por exemplo, nós temos um ralador de chucrute, né? Que, como a gente sabe, o chucrute faz parte da alimentação, né, dos povos de origem alemã. O chucrute é um prato super tradicional da Alemanha. É feito de repolho fermentado. A gente tem bastante objetos, muitas doações aqui. Aqui, por exemplo, as armas, né?
Os primeiros colonos que chegaram, eles tinham muitas vezes que se defender de animais selvagens, de onças, por exemplo, então era comum que eles possuíssem armas. Aqui nós temos uma máquina de raio-x antiga, que era usada pelo médico Dr. Arthur Gerhardt. Aqui a gente tem vestidos de batizado, né, que era comum as crianças serem batizadas com esse tipo de vestido. E um berço, né, um trabalho de carpintaria de 1870. Informaram ter observado um intenso movimento alemão num ponto tão ao sul como Bordeaux, na principal ferrovia do sudoeste da França para a cabeça de ponte, onde sabe-se que existem muitas unidades de tanques alemães. Na época da Segunda Guerra Mundial, as pessoas, os descendentes de alemães e os alemães que moravam aqui, eles ouviam as notícias da guerra através desse rádio. Então, de vez em quando, que a transmissão era muito ruim, dava uns estouros, aí ele dizia pro pessoal daqui, ó, isso são os canhões lá na Alemanha. E, na época desse rádio, você só podia ter um rádio em casa se tivesse uma autorização do governo federal e você tinha que pagar uma taxa anual através do Departamento de Correios e Telégrafos. Esta é uma vitrola de 1904. Foi doada ao museu por um imigrante italiano. Você dá a corda aqui e ela ainda tem um som bom, né? Adorei! Ah, é maravilhoso, porque você pode conhecer a história do lugar, da cultura, do povo, principalmente esse museu, que foi um museu construído pelos imigrantes, né? Tem tudo da vida deles. A casa, né? Uma casa antiga, esses aparelhos, né? Os móveis, eu acho incrível isso. Nos primeiros anos da colonização aqui na região, houve alguns conflitos entre os católicos e os luteranos. E por essa razão o governo decidiu criar duas colônias separadas, né? Essas peças vêm da colônia de Santa Isabel, que era a colônia católica, e aqui onde fica o museu, ficou a colônia luterana. Entre outras coisas, a gente pode ver também o antigo confessionário, que era usado pela comunidade católica e que hoje em dia não é usado mais porque se tem a prática da confissão coletiva, né, comunitária nas igrejas. A casa da minha avó foi a primeira a ser construída na cidade. É legal a gente visitar o museu aqui porque a gente encontra a origem da nossa família. É uma preocupação nossa que os alunos da região, as crianças da região conheçam a história deles, para que assim eles possam valorizar a própria história, a própria cultura e possam ter orgulho do lugar em que eles moram. A cultura, eu acho que deve ser aprendida desde novo, porque a pessoa que cresce em contato com a própria cultura, ela vai ter uma outra visão de quem ela é e do lugar em que ela vive. Concordo plenamente. Hoje ficamos por aqui, pessoal. Aí vai o endereço. Avenida Presidente Vargas, 531, Domingos Martins. Até o próximo museu. Tchau! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.